do verso 25 até o verso 29, diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei, se és porém transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é da carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a que é do coração no espírito. Não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Até aí, gente. Curva a cabeça, fecha os olhos. Senhor, nós viemos mais uma vez na sua presença, Senhor. Nós desejamos, nós anseiamos por ouvir a sua voz. Tem misericórdia de todos nós, Senhor, essa noite. Fala conosco, Senhor, porque nós necessitamos, nós precisamos de ouvir a sua voz. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor, essa noite. Coloca a sua mão sobre todos nós, para que nós possamos ouvir-te, Senhor, para que nós possamos ouvir a sua voz. É o que nós te pedimos. Grave a eternidade nos nossos olhos, Senhor. Eis-nos aqui. Envia-nos a nós mesmos. Nós te rogamos, Senhor, nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Mostra a sua graça, a abundante graça, não a graça universal que o Senhor manifesta a todos os homens. Mas nós te pedimos, Senhor, a graça abundante, a graça que salva pecadores que merecem a morte, a graça que tira homens do inferno, Senhor, homens pecadores depravados, assassinos do inferno. Essa graça nós necessitamos. Que nós rogamos que o Senhor mostre essa noite, porque nós não merecemos, nós não temos virtude nenhuma, Senhor, para ser chamado homens e mulheres de Deus, ou que para nós possamos vir perante Ti ministrar um louvor a Ti, mas por graça, Senhor, por graça o Senhor nos torna justo. E essa graça, Senhor, esse fogo do Espírito Santo que eu invoco no Seu santo nome essa noite, mostre o Seu grande poder a todos nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos dando continuidade aos estudos na carta de Romanos, né? E nós chegamos agora no final do capítulo 2. Relembrando, o capítulo 1 ele fala da perdição de todos os homens estão perdidos porque eles rejeitaram a manifestação de Deus na consciência e no coração. Eles desprezaram, eles deteve esse conhecimento que Deus deu, eles sufocou, eles mataram esse conhecimento que Deus deu. Capítulo 2 vai falar dos judeus que tinham a lei, mas não cumpriam a lei, que quebravam a lei, e por isso também eles estavam perdidos, porque eles tinham a lei e não conseguiam cumprir a lei. Então todos os dois estavam perdidos, tanto os gentios que não tinham lei, quanto os judeus que tinham lei também estavam perdidos, porque ambos não conseguiram cumprir a lei de Deus. Então no capítulo 3, metade do capítulo 3, ele vai nos mostrar a solução que Deus arrumou, que era Cristo morrer por nós e ressuscitar por nós naquela cruz. Esse texto ele vai falar de circuncisão. Nós vamos ver o que é a circuncisão que Paulo vai falar aqui. Mas para nós sabermos o que é a circuncisão, nós temos que voltar um pouco no tempo. Lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, que Deus chega a Abraão na casa de seus pais, Deus chama um homem chamado Abrão, né? Deus vai na terra dos cananeus e chama um homem chamado Abrão e diz que era para ele sair da casa de seu pai, da sua parentela, do meio dos seus parentes, e caminhar por uma terra que Deus daria a ele mais à frente como a sua possessão. Então, Abraão sai daquela terra, né, e vai caminhar porque Deus tinha dado uma promessa para ele ainda ali que todas as nações seriam abençoadas em Abraão. Então quando Deus diz que todas as nações seriam abençoadas em Abraão, gente, ele já está querendo dizer que ele já está predizendo, né, o Cristo. Porque as nações elas só foram abençoadas em Abraão porque veio um descendente de Abraão em que uniu todas as nações, que justificou todas as nações, que deu as nações para que deu a salvação, né, de graça a todas as nações. Todas as nações hoje elas só podem serem salvas, todas as famílias da terra elas só foram abençoadas através de Cristo, porque Cristo morreu por eles naquela cruz, Cristo derramou seu sangue por eles. Então quando Deus chama Abraão para sair da casa de seu pai, para sair da sua terra, para sair da sua parentela, porque ele, em Abraão seria abençoado todas as nações, ele queria dizer exatamente isso. De Abraão ia nascer alguém
em quem todas as nações seriam abençoadas, e esse alguém seria Cristo. Isso aqui é um detalhe importante nós atentarmos para ele, porque todas as escrituras, em todas as partes, já tem o prenúncio de Cristo, já vem anunciando que Cristo viria. Abraão, gente, era um caldeu, né? A pessoa de Abraão era um caldeu. Ele morava na cidade chamada Ur, por isso Ur dos caldeus. Ele era um idólatra, muito pelo contrário do que nós imaginamos. Abraão também era um idólatra, né? Antes de Deus chamar ele era um idólatra. Ele era um idólatra, como a maioria das pessoas na época, e ele veio a se converter quando o verdadeiro Deus, né, o único Deus, apareceu a ele, e ele teve essa visão de Deus, aí que ele foi se converter, porque ele morava em Ur dos caldeus, né, era um caldeu, e era idólatra, da mesma forma servia os deuses pagãos. E ele veio se converter a Deus quando Deus se revelou a ele, chamou ele, e ele por fé, né, ele creu em Deus e saiu do meio da sua parentela. O nome Abrão significa pai elevado. Abrão, né, que era o nome dele, porque depois Deus vai mudar esse nome dele para Abraão. Então o nome Abrão significa pai elevado, que muitos estudiosos acreditavam que Abraão, no seu período de incredulidade, né, de povo gentil, de idólatra, ele era chamado de Abraão porque ele elevava as orações às estrelas. Ele saía de noite e elevava as suas orações, os seus pedidos às estrelas, ou seja, aos exércitos dos céus. Então muitos acreditavam que Abraão, ele elevava as suas orações a Deus. Por isso Abrão, o pai elevado. E depois, logo em seguida, quando Deus faz aliança com ele, Deus muda o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões. Só aí que ele recebe o nome que Deus daria para ele, que é Abraão, pai de multidões. E Deus faz promessa com Abraão, que agora já não é mais Abrão, é o idólatra, ou que elevava suas orações às estrelas, mas sim é Abraão, o pai de todas as nações, naquele a quem todas as nações serão abençoadas com um descendente. Então Deus chama Abraão e faz essa promessa para ele, que ele seria pai de multidões, e que a semente dele, da semente dele nasceria aquele em quem as nações todas seriam abençoadas. Olha o privilégio que Abraão teve, gente. Deus chama ele. Por quê? Porque ninguém sabe. Alguém fala assim, mas por que Deus chamou logo Abraão? Não tinha um monte de gente no meio daquela época, por que Deus chamou logo Abraão? Mas desígnios de Deus, né? São decretos de Deus que nós não entendemos. Por que Deus nos chamou também? Por que Deus nos deu a lei? Por que Deus se revelou a nós? Por que Deus nos salvou? Por que Deus nos deu o entendimento da lei? O que nós chamamos de predestinação, a presciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então Deus escolheu Abraão porque ele quis. Que nem a Bíblia fala, ele faz todas as coisas segundo o consentimento, o conselho da sua vontade. Ele escolheu Abraão por quê? Por que Deus escolheu Abraão? Porque ele quis, mas ele poderia ter escolhido. É o que Paulo fala, quem somos nós para discutir isso com Deus, né? Se ele escolheu Abraão, louvado seja o nome dele. Se ele nos escolheu também, mais louvado ainda seja o nome dele, porque nós necessitávamos disso. Imagina se nós tivéssemos largado no mundo, como a maioria dos gentios, em tribulações, em angústia, sofrimento, sabe? Em pavores, em desejos. Igual a nação de hoje, essa nação de hoje, gente, ela busca, muitas pessoas hoje, elas não estão buscando mais dinheiro. Surgiu uma nova teologia agora. Eu fico impressionado que todo dia surge uma teologia diferente, sabe? É teologia inclusiva, teologia dos gays, teologia dos homossexuais, teologia liberal, pessoas que acreditam em partes da Bíblia. Agora surgiu uma teologia da prosperidade, a mais conhecida que todo mundo já conhece, né? Agora surgiu uma nova teologia, a teologia coach, que é uma teologia de autoajuda, sabe? Coach era uma coisa que eles usavam para incentivar os empresários, as pessoas a serem prósperas na vida. E eles transformaram esse coaching em teologia para animar os pastores, para animar as pessoas. Então todo dia surge uma teologia diferente. E as pessoas hoje, elas querem o quê? Elas não estão querendo mais prosperidade. Nós vimos que elas não vão conseguir prosperidade, elas estão querendo, agora o movimento está migrando para essa teologia de coach. Sabe que aquele rapaz, Leandro... Como é que chama, gente? Um que fica sentado num banquinho pregando, tem ele mais 3.
que são os percussores desse movimento Teologia Coach. Vocês devem ter visto, porque as pessoas, o mundo gosta, né? Coloca ele sentado naquele banquinho lá e pregando até com a... Eu não sei o nome dele certo, mas eles quiseram, sabe? Então Deus chama Abraão e dá a ele essa promessa de que ele seria pai de multidão. E com essa promessa que Deus faz a Abraão, gente, vai vir também um símbolo. Deus pede a Abraão para que Abraão faça uma aliança. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus dá uma promessa e faz uma aliança com Abraão. E essa aliança de Deus ela é selada com um símbolo, ou seja, com a circuncisão. Então Deus faz essa aliança com Abraão. E essa promessa, né, ela é selada com a aliança, com a circuncisão. O símbolo da circuncisão. E é o que está lá em Gênesis 17, 13 e 14. Se quiser abrir, pode abrir, mas se não quiser, não precisa abrir também não. Então Deus faz essa circuncisão. O que era a circuncisão, gente? Todo israelita, nascido, todo judeu, todo homem, todo menino, né, nascido da descendência de Abraão, ele deveria ser circuncidado no seu prepúcio no 8º dia. Era uma circuncisão que significa eles cortavam o prepúcio do homem, todo menino do sexo masculino era circuncidado. Circuncidão vem do grego, que significa circuncidar, sabe, cortar e tirar fora. Então eles cortavam a pele do prepúcio de todo menino nascido no 8º dia. A tradição diz que muitos rabinos judeus, eles deixavam a unha crescer, sabe? E amolava a unha para cortar o prepúcio. Então, circuncisão era isso. As meninas não precisavam porque elas já eram incluídas na circuncisão, sabe? Então, era só os meninos mesmo nascidos. Então, essa era a circuncisão que Deus tinha estabelecido para os homens que nascessem da casa de Abraão. Então, todos os que nasciam da casa de Abraão, tanto os seus servos quanto os seus escravos, todos foram circuncidados. Quando Deus faz essa aliança, quando Deus dá essa promessa com Abraão, Abraão, que tinha mais de 70 anos, foi circuncidado, todos os seus escravos, todos os que estavam na sua casa, e o seu primeiro filho, Ismael, também foi circuncidado. E daí em diante, todo judeu que nasce é circuncidado. E o judeu que não for circuncidado, a pessoa que não for circuncidada, ela é banida do meio do povo, ela é expulsa do meio do povo. Essa era a aliança que Abraão fez, era um símbolo de fé que Deus deu para Abraão, que era a circuncisão. A circuncisão também, ela simboliza algo, gente. Nós vimos que a circuncisão é o símbolo da fé deles, só que, porém, a circuncisão, ela tem um simbolismo, ela simboliza algo. Deus, quando ele deu a circuncisão, ela não era só um símbolo de fé, ela significava mais, ela significava algo, ela simbolizava uma coisa, o quê? A circuncisão na carne, ela simbolizava, gente, a circuncisão do coração. Então, quando Deus dá a circuncisão, era para simbolizar a circuncisão do coração. E nós vamos ver isso em muitas partes do Velho Testamento. A primeira parte, em Deuteronômio 10:16, quando Moisés estava dando instruções a respeito da obediência a Deus, ele diz o seguinte: circuncidai os vossos corações e não mais endureçais as vossas cerviz. Então, a circuncisão, ela simbolizava o despojamento da imundícia do coração. Por quê? Aquele povo judeu, gente, ele era um povo de coração duro, um coração de pedra. Então, quando Deus fala, circuncide os vossos corações, tire a imundícia dos seus corações, deixe a imundícia de lado e se curvem perante Deus. Então, a circuncisão, ela era feita na carne, ela tinha esse era o símbolo da carne, né, que definia quem era judeu e quem não era, e ela também era uma circuncisão que deveria ser feita no coração. Era circuncisão na carne, era ser circuncidado na carne, mas também ser circuncidado no coração, porque a circuncisão na carne, como Paulo vai dizer no texto, ela não tem valor se o coração não for circuncidado. Então, por isso que Deuteronômio 10:16, se vocês quiserem anotar depois para vocês verem, é a circuncisão no coração. Que Moisés diz, circuncide os vossos corações e não mais os endureça e se curvem perante Deus, porque os homens tinham um coração duro e não se curvavam perante Deus. Então a circuncisão era no coração também. Deuteronômio 30, no verso 6, Deus vai dizer mais a respeito, assim, ó: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amardes o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então a circuncisão era a circuncisão do coração. Em que o coração das pessoas seriam circuncidados para quê? Para que as pessoas pudessem amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Aí vem a pergunta, por que nós não estamos amando a Deus hoje, gente? Será que nós precisamos ser circuncidados na carne para que nós possamos amar a Deus? Nunca foi isso, sabe? Se nós estamos falhando em amar a Deus, se nós não estamos amando a Deus, se nós não estamos dando a Deus o devido respeito, o devido louvor hoje, é por causa da nossa ser vergonhista, da nossa pouca vergonha, da nossa falta de vergonha na carne. Ou então, que o nosso coração nunca foi circuncidado. Porque se o nosso coração fosse circuncidado, se a imundícia tivesse sido tirado do nosso coração, os desejos maus, os desejos pecaminosos do coração tivesse sido tirado, nós amaríamos Deus de todo o coração. É o que Moisés fala, é uma promessa, o Senhor vai circuncidar o teu coração e o coração da tua descendência. Para que toda a sua descendência vai ter o coração circuncidado, para quê? Para amardes o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, coração circuncidado ama a Deus. Agora, coração incircunciso não ama a Deus, não se dobra à vontade de Deus e não recebe a vontade de Deus. Jeremias capítulo 4 vai dizer também: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Então Deus diz através de Jeremias que os homens, os moradores de Judá e de Jerusalém, eles deviam circuncidar os seus corações, tirar a imundícia, fugir do pecado, tirar a imundícia dos seus corações, para que o furor dele não se ardesse contra eles e ele viesse derrubar, avassalar todas aquelas pessoas por causa das suas más obras. Então, coração incircunciso, coração que não é circuncidado, coração que não perdeu a imundícia, que tem desejos maus, que tem desejos pelo pecado, sim, coração que é incircunciso, coração que não ama a Deus. Então, gente, a verdadeira circuncisão que Deus quer, que Deus exige dos homens, que Deus queria dos israelitas desde o princípio, com o símbolo da circuncisão na carne, era a circuncisão do coração. A circuncisão do coração, que é a circuncisão importante. Tem também a incircuncisão, gente. A incircuncisão é as pessoas que não foram circuncidadas na carne e as pessoas que não ouvem a lei. As pessoas que tapam os seus ouvidos de ouvir a lei são incircuncidadas, é o que Jeremias diz no versículo 6 também. Circuncidados são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, que amam a Deus de todo o coração. Incircuncisos, o povo que é incircunciso é o povo que tapa os ouvidos de ouvir a lei de Deus, como diz Jeremias. A pessoa que tapa, que não quer ouvir, que tapa, que coloca as mãos nos seus ouvidos, que endurece o coração para não ouvir a palavra de Deus. Esses são os incircuncisos, que não têm acesso, os que não querem a palavra de Deus. Então, esse é o aspecto de circuncisão que nós vamos ver o que Jeremias diz. Jeremias 6, capítulo 10 diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, e não gosta dela. Então, o que é um coração incircunciso? É um coração que tem a palavra de Deus como vergonhosa. É pessoas que rejeitam a palavra de Deus, é pessoas que tampam os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, que acha que a palavra de Deus é vergonhosa e não gosta da palavra de Deus. Pessoas que não têm prazer na palavra de Deus. Esses têm os corações incircuncisos, que rejeitam, que têm vergonha da palavra de Deus. Então, esses são os corações incircuncisos. Então, a circuncisão, Deus deu a circuncisão, gente, no Velho Testamento, justamente para simbolizar isso, que as pessoas deveriam ter o coração circuncidado. O que significa isso? As pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados, dos seus crimes, dos seus delitos, de todas as suas obras más, que as pessoas deveriam amar a Deus, deveriam buscar a Deus, deveriam se doar mais para Deus,
não ir após outros ídolos, abrir os ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Isso que significava a circuncisão do coração, sabe? A pessoa se curvar perante Deus, a pessoa perder a dura servil, sabe? Servil que não se curva, e elas se curvarem diante de Deus, elas tirarem o tapão do ouvido para ouvir a palavra de Deus. Então era isso que significava a circuncisão, era isso que significava ser. Pouco mais à frente, o judeu já começa a interpretar a circuncisão de forma errada, como eles sempre faziam com todas as... Eu fico impressionado que os judeus não acertam uma, sabe? Os fariseus, quer dizer, eles não acertam, eles sempre têm eles tinham algo, sabe, que levava eles a interpretar a Bíblia de forma errada, a Bíblia como ganho. A circuncisão, que na verdade, como eu disse, era uma forma de você quebrantar, de você tirar o prepúcio, a imundícia do coração para servir a Deus, para amar a Deus, para fazer a vontade de Deus e fazer boas obras. Era isso que era o propósito da circuncisão. O que eles estavam fazendo? Eles estavam dizendo que a circuncisão, quem era circuncidado, já estava salvo. Podia fazer o que quisesse, que já estava salvo, sabe? Como alguns rabinos estavam, era impossível que um filho de Abraão fosse para o Guiena, ou seja, o inferno. Então a circuncisão passou a ser mais tarde, a ser interpretada pelos judeus como mais tarde, como uma forma de salvação, sabe? Quem era circuncidado era salvo. Agora os incircuncisos, tudo estava perdido. Por isso que eles não se misturavam. Por isso que eles tratavam com hostilidade os gentios, porque todo aquele que não era circunciso estava condenado. Então a circuncisão, que era tirar a imundícia do coração e se arrepender, converter a Deus, se tornou mais tarde como forma de justificação. Ah, nós somos filhos de Abraão, nós somos salvos. É o que João Batista, lá em João capítulo 3, versículo 7, vai dizer, raça de víboras. João Batista estava batizando no Rio Jordão, né? Então os fariseus saíam para ser batizados por João. Só que eles chegavam e queriam ser batizados por João, mas eles não queriam se arrepender. Então João fala, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir do juízo vindouro? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produza frutos que mostram que vocês se arrependeram. E depois vem e que eu vos batizarei. Agora vocês tentam fugir das obras, vocês tentam fugir da ira de Deus, dizendo ser filhos de Abraão. Até sobre essas pedras Deus suscitará filhos de Abraão. Então eles estavam achando que eles iam fugir da ira de Deus, da ira vindoura, pelo fato deles serem filhos de Abraão e deles serem circuncidados. Então a circuncisão, ela se tornou realmente, exatamente para os judeus, como uma forma de se livrar do juízo vindouro, sabe? Por isso que o judeu roubava, era desonesto, não cumpria a lei, era ouvir só a lei, né, que Paulo fala que era só ouvir a lei, já significava muito, porque eles já ouviam a lei, era circuncidado, era filho de Abraão, então eu estou salvo. Eram os salvos da época. Eram os que eram salvos da época. Tem um discurso deles, e eu gostaria que vocês abrissem comigo, lá em João, capítulo 8:33, que vai dizer exatamente isso, como que os fariseus, eles se gloriavam nesse aspecto de serem justificados pela circuncisão. João 8:33, eles estão conversando com Jesus, naquele discurso de Jesus com os fariseus, e eles dizem assim, eles se gloriavam, né, de serem filhos de Abraão. Olha como que os judeus se gloriavam. João 8:33 diz assim, responderam-lhes, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como diz tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, e sim o filho para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois da descendência de Abraão, contudo procura matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que vis dos vossos pais. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora procura matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que eu ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão, vós fazeis as obras dos vossos pais. Disseram eles, nós não somos bastardos ou filhos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me
haverias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele que me enviou. Então eles se gloriavam de serem descendência de Abraão, se gloriavam de serem filhos de Abraão. Era uma glória para eles, gente. Olha para você ver o que os rabinos ensinavam aqui. Os filhos de Abraão, todos aqueles homens que eram circuncidados, que eram da descendência de Abraão, que eram circuncidados, esses não veriam o inferno. Esses não iriam ao inferno. Então imagina, você chega aqui, eu falo pelo fato de você dizer que você é cristão, que vem aqui, você não pode ser condenado. Então eu daria margem para você ir pisar no nome de Deus, pecar, não abandonar dos seus pecados, não se arrepender. Então era esse o ensinamento que os judeus estavam tendo, que os rabinos estavam dando na sinagoga, que os filhos de Abraão não pereceriam, que os filhos de Abraão, os que eram da descendência de Abraão, que eram circuncidados, não padeceriam. E esse texto que Paulo escreve é justamente para isso, sabe? Esse texto que Paulo nos escreve, ele vai justamente dizer que a circuncisão ela não salva ninguém. O texto que Paulo nos escreve aqui em Romanos é justamente para dizer que a circuncisão não salva ninguém. Esse texto, gente, ele foi dividido em duas partes. Primeira parte vai do verso 5 ao verso 27, que Paulo vai dizer exatamente isso, que a circuncisão não salva ninguém. E a segunda parte vai do verso 28 ao 29, quem é o verdadeiro judeu. Então essa é a divisão desse texto, que os judeus, eles confiavam na sua circuncisão e em serem descendência de Abraão para serem salvos. Paulo vai dizer aqui que circuncisão não salva ninguém. Só o fato de serem circuncidados, só o fato de fazerem parte da descendência de Abraão não salva ninguém. E que sim obedecer fundamental à lei. Na primeira parte, Paulo ele vai dizer que o guardar e cumprir a lei era mais importante do que a circuncisão. Gente, esse texto, esses primeiros versículos, ele foca exatamente nisso, em guardar a lei. Ele vai dizer no verso 25, se praticares a lei, ele diz... no verso 26 ele vai dizer, se observares os preceitos da lei. No verso 27 ele vai dizer, aquele que cumpre a lei. Então Paulo está falando aqui que o cumprir a lei é mais importante do que a circuncisão. Ele diz no verso 25, porque a circuncisão ela tem valor se praticares a lei. Nós vamos entender agora, gente, o que é esse praticar a lei, o que é cumprir a lei. Quando nós lemos esse texto aqui de imediato, nós imaginamos assim... os judeus eles foram rejeitados por Deus porque eles não cumpriram a lei. Então a circuncisão deles se tornou incircuncisão, como Paulo diz, porque eles não cumpriram a lei. Mas nós recebemos o símbolo da circuncisão porque nós cumprimos a lei. Sabe? Nós estamos cumprindo a lei em Jesus Cristo. É errado, gente. Nós não conseguimos cumprir a lei, os judeus não conseguiram cumprir a lei. Nós somos salvos pela graça. Graças a Jesus Cristo, nós não recebemos a maldição da lei, porque ele se fez maldição para nos livrar da maldição da lei. Só que, porém, nós ainda não conseguimos cumprir os 613 princípios da lei. Então nós também automaticamente estaríamos incircuncisos da mesma forma, porque Paulo fala que a circuncisão é para aqueles que cumprem a lei, que cumprem os preceitos da lei. E nós não conseguimos cumprir os preceitos da lei, infelizmente, apesar de sermos cristãos, nós não conseguimos cumprir os preceitos da lei, os 613 princípios, nós continuamos quebrando a lei, só que pela nossa fé em Jesus, a justiça dele que cumpriu toda a lei é imputada em nós. Então nós vamos entender agora o que é praticar essa lei. Quando Deus dá a lei a Moisés, gente, quando Deus dá a lei para Moisés, que Deus entrega os mandamentos a Moisés, ele entrega a lei para Moisés com o intuito, com um fundamento de mostrar para as pessoas como elas seriam salvas. A lei mostra como elas seriam salvas. A lei mostra, gente, que as pessoas eram salvas pela graça. Era justamente isso que a lei significava, que a lei mostrava. Quando Deus deu a lei para o povo, Deus não falou assim, eu vou te dar as leis para que vocês possam ser salvos. Deus, eu vou te dar a lei para que vocês vejam o caminho para serem salvos. Quando Deus deu os 10 mandamentos para o povo, Deus entregou os 10 mandamentos para o povo, e Deus não falou assim, cumpra isso aqui que vocês vão ser salvos.
Porque se os 10 mandamentos fossem para salvar as pessoas, depois ele não teria ordenado a lei cerimonial, sabe? Se os 10 mandamentos salvassem, para que Deus ia mandar matar bode, ia mandar matar cordeiro, ia mandar matar ovelhas, ia mandar matar alguma coisa, sabe? Então a lei, ela já mostrava que nós seríamos salvos pela graça. A lei, ela já mostrava que nós seríamos salvos pela graça. Então, todos os israelitas, quando eles receberam a lei, que eles viam quanto que eles eram vistos pela lei, a lei ela foi dada justamente para mostrar ao homem as suas transgressões. E o homem, vendo as suas transgressões, ele saberia que era impossível dele conseguir se salvar, dele conseguir ter méritos para ir ao céu. Então, quando Deus dá a Moisés aquela lei, os 10 mandamentos, os homens liam aquilo ali e sabiam que era impossível dele se holocaustos, para aqueles sacrifícios, para aqueles ovelhas, para aquele sangue sendo derramado, e eles pela fé, eles criam em Cristo Jesus. Então aqueles bodes, aquele sangue derramado, era o prenúncio de Jesus Cristo. Então todos os judeus que olhavam para aquele sangue, para aqueles bois sendo oferecidos, eles já tinham no coração pela fé que eles criam em Jesus Cristo. Então a lei era exatamente isso. Quando Deus dá a lei para Moisés, Deus deu a lei para que todo israelita que lesse a lei entendesse que fosse impossível deles se salvarem através da lei e vesse através daquele sacrifício que era dia após dia sendo oferecido no templo, que eles só poderiam ser salvos pelo derramamento do sangue, ou seja, o sangue do Messias que viria. Ou seja, do Messias que viria. Então o que significa guardar a lei? Guardar a lei é exatamente isso, sabe? É você guardar a lei como Cristo queria que a lei fosse guardada. Presta atenção que isso é importante, gente. Guardar a lei, é olhar para a lei como que Cristo queria que a lei fosse olhada. Cristo nos mostra um pouco a respeito de como ele queria que a lei fosse olhada, quando ele vem no Sermão do Monte e ele diz como que ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que vocês devem ver a lei dessa forma. Se vocês apenas olhar para uma mulher, você já cometeu adultério. Ouvistes o que foi dito, não assassinarás. Eu, porém, vos digo, eu quero que vocês vejam a lei dessa forma. Se vocês apenas se irar com a pessoa, vocês já assassinou essa pessoa. Quando Deus deu a lei para Moisés, e quando Paulo fala aqui que cumprir a lei, Deus queria que as pessoas cumprissem a lei dessa forma. Eu dei a lei para vocês verem o quanto que vocês são vis. E todas as vezes que vocês vissem o quanto vocês são vil e pecadores, vocês olhariam para aqueles holocaustos e veriam o seu Salvador, Cristo, naquele holocausto, naquele sacrifício. Então era dessa forma que Deus queria que eles cumprissem a lei. Olha para você ver como que o texto faz sentido agora, ó. Porque a circuncisão ela tem valores se praticares a lei. O que é praticares a lei? Nós já vimos que não é cumprir os 603 princípios. E se o praticares a lei é crer que a lei revelava o Messias. Era crer que Cristo era o Messias. Então praticar a lei, gente, era crer exatamente que Cristo era o Messias. Então Paulo vai dizer, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Porque aqui dá a entender, gente, que a circuncisão ela só teria valor, cara, em si, se nós fizéssemos o quê? Se nós cumpríssemos todas a lei, porque praticar a lei é cumprir todas a lei no nosso entendimento, mas quem é que consegue cumprir a lei? Então todo mundo seria incircunciso. Mais à frente ele vai falar que nós somos gentios, somos circuncidados porque cumprimos a lei. E como que nós cumprimos a lei sem conseguir cumprir todos os princípios da lei? Então o cumprir a lei é cumprir da forma que Jesus queria. É o israelita olhar dentro da lei e crer no Messias. É o judeu crer no Messias, sabe? É aqueles que olhassem para a lei e crer no Messias. Então ele diz, a circuncisão ela tem valor se cumprires a lei. O que significa? Os judeus eles só seriam aceitos por Deus se eles crescem no Messias. Os judeus eles só seriam salvos, a circuncisão deles só teria algum valor se eles crescem no Messias, se eles crescem em Jesus Cristo. Mas olha o que o versículo diz. Se és, porém, transgressor da lei, ou seja, se vocês não creem no Messias, a tua circuncisão já se tornou em quê? Em circuncisão. Então isso é uma coisa maravilhosa, gente, que nós entendemos, porque o cumprir a lei era crer no Messias, sabe? É o que Jesus vai ensinar. Lá em João 6, chega alguém para Jesus e fala, o que eu preciso fazer para me cumprir a lei de Deus? Cumprir toda a lei de Deus. Jesus fala, o cumprimento da lei de Deus é você crer naquele quem Deus enviou. Então o que Jesus está querendo dizer é que a lei de Deus ela é cumprida, gente, em você crer naquele a quem Deus enviou, ou seja, Jesus Cristo. Então a circuncisão ela tinha valor
o símbolo da aliança, ela tinha valor se o judeu cresce em Jesus Cristo. Só que, porém, o judeu não creu em Jesus Cristo. Então, o que Paulo fala, se tu, porém, és transgressor da lei, ou seja, não creu em Jesus Cristo, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Ou seja, o que era incircuncisão? Incircuncisão era o povo que não cria, o povo descrente, o povo ímpio. Então, se os judeus que julgavam ser circuncidados não cumpriu a lei, ou seja, não creram em Jesus Cristo, a circuncisão deles se tornou em quê? Em incircuncisão, ou seja, incredulidade. Ou seja, o judeu se tornou incrédulo. Eles achavam que eles eram os religiosos, que eles eram os homens de Deus, mas pelo fato deles ser transgressor da lei, não crer em Jesus Cristo, a circuncisão deles se tornou incircuncisão, eles se tornaram incrédulos. E Paulo pregava isso, era por isso que Paulo era corrido, sabe? Era por isso que Paulo era apedrejado, quando ele falava com um judeu, era incrédulo. Meu Deus, fala com um judeu. Fala que um judeu é incrédulo para você ver. Então, o verso 25, ele ensina isso, que o praticares a lei, gente, é exatamente crer em Jesus Cristo, praticar a lei como Jesus queria, era olhar para a lei, para os rituais da lei e ver o Messias. Então, a segunda parte do capítulo 25 ensina que se o judeu não creu no Messias, então a circuncisão dele não tem valor. Se o judeu não crê no Messias, a circuncisão dele não tem valor. Ou seja, o judeu é um gentio da mesma forma. Os gentios que eles tanto abominavam, os gentios que eles tanto excluíam, né, pelo fato do gentio ser incircuncidado. Então, quando eles não creram no Messias, a circuncisão deles também se tornaram incircuncisão. Ou seja, eles se tornaram gentios. Eles se tornaram o povo que eles tanto abominavam. No verso 26, vai dizer assim... Se, pois, ele vai falar o contrário, né? Agora os judeus que não quebraram, agora ele vai falar dos gentios que observam a lei. Se, pois, a incircuncisão, ou seja, os gentios, observam os preceitos da lei, mais uma vez, se, pois, os gentios observam os preceitos da lei, gente, não significa que os gentios cumprem a lei de Deus, como eu disse, sabe? Porque muita gente vai, mas os gentios observam os preceitos da lei, significa que os gentios cumpre os princípios da lei, os 613 do princípio. Paulo está querendo dizer que se, pois, a incircuncisão, que é o povo gentil, crê que Jesus Cristo é o Messias, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Entenderam? Se os gentios que observam os preceitos da lei nós podemos substituir por crer em Jesus Cristo, verem a lei e crerem em Jesus Cristo. Se os gentios que observam os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Então a resposta é assim: se os gentios que observam os preceitos da lei, eles são considerados como circuncisão, eles fazem parte da aliança e do povo de Deus. No verso 27, ele vai dizer que os gentios vai julgar o judeu. Aí quando eles disseram isso, os judeus não aguentou não, pegou Paulo, apedrejou Paulo, chicoteou Paulo, fustigou Paulo com vara. 1 Coríntios 9, né? Ou 11. 2 Coríntios 9 ou 11, não sei, que fala que Paulo pelos judeus foram fustigados 195 vezes com vara. Olha o que Paulo fala no verso 27. Se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, ou seja, cumprir a lei é crer em Jesus Cristo, é cumprir a lei da forma que a lei deveria ser cumprida. Cristo queria que todo o povo lesse a lei e entendesse que era impossível que eles fossem salvos pelos seus méritos ou então pelo cumprimento da lei, e sim que eles seriam salvos por Cristo. Então diz: se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, ou seja, crê no Messias, que o Messias é o Salvador, ele certamente te julgará a ti, não obstante a letra e a circuncisão, e és transgressor, da lei. Paulo diz aqui que os gentios que creem no Messias, eles julgariam os judeus que não creem no Messias. E quando Paulo fala isso, os judeus ficam doidos, os judeus ficam desesperados. Por isso que eles queriam pegar e apedrejar Paulo, porque imagina os gentios julgar os judeus que se superavam em inúmeras vezes maiores do que eles e melhores do que ele. Então eles se julgavam pelo fato de serem filhos de Abraão. E a partir aqui do verso 29, né, verso 28, Paulo vai dizer quem é o verdadeiro judeu. Ele diz assim:
Ainda no verso 27, gente, tem mais uma coisa, a circuncisão, a circuncisão ela só vale se a pessoa ela cumprir a lei, sabe? Ou seja, ela crê em Jesus Cristo. Se uma pessoa que ela é circuncidada, ela não crê no Messias, a circuncisão dela é vã, é nula, não vale. Mas se uma pessoa que não é circuncidada, é incircuncisa, crê em Jesus Cristo, essa pessoa é circuncidada. Então, para que nós sabemos quem é o verdadeiro judeu, no verso 28 diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão aqui é somente da carne. Então, o judeu não era o que era exteriormente. O que era exteriormente? É a capa, sabe? É você ser descendente de Abraão, é você nascer de Israel, de Judá, de Jerusalém. Ser judeu não era o que era exteriormente, sabe? E nem circuncisão não era o que era feito no prepúcio da carne, do coração. É Deus chegar e pegar o seu coração e remover a imundícia que tem no seu coração, remover o pecado que tem no seu coração. O coração ser circuncidado é exatamente isso, sabe? É Deus pegar o seu coração e remover a costra, aquela costra de pedra que fica aquela costra, né, de pedra que fica ao redor do seu coração, aquela armadura de pedra, aquela sujeira, aquela imundícia. Deus chega no seu coração e tira os desejos por adultério, os desejos por fornicação, os desejos avarentos, os desejos por ganância. Então, ter o coração circuncidados é retirar essa imundícia. Assim como o prepúcio era considerado como sendo imundícia, que era cortado, né, que era circuncidado, que era tirado fora, o coração também precisa ser circuncidado. O coração precisa ser retirado da imundícia. Por isso que nós vemos tantas pessoas com o coração incircunciso, tantas pessoas que amam o dinheiro, que amam as riquezas, que amam as prostituições, as festas, as bebedeiras, os botecos, ama as festas, sabe? Essas pessoas elas não têm o coração circuncidado porque a imundícia do coração delas não fora tirada ainda. Pessoas que brigam, pessoas que são ignorantes, pessoas que são avarentas, que são iracundas, essas pessoas elas não foram tiradas a imundícia. Pessoas que se acham melhor do que as outras, pessoas que são soberbas, né? Que acham que são melhores do que as outras, como os judeus aqui achavam que eles eram melhores do que os gentios. Então essas pessoas elas nunca tiveram o coração circuncidado. Porque a circuncisão ela não é na carne, ela não é feita na carne, ou seja, no órgão sexual masculino, e sim no coração. Todas as pessoas foram circuncidadas. Naquela época, era só os homens que eram circuncidados. Hoje, todas as pessoas têm que serem circuncidados. Homem, mulher, qualquer uma pessoa que crê em Jesus Cristo, eles precisam ter o coração circuncidado. Eles precisam nascer de novo, ter um novo coração, ser transformado. No verso 20, Paulo diz assim: porque judeu é aquele que é interiormente. Ou seja, judeu é aquele que cumpre, que acredita, que crê que Jesus Cristo é o Messias. Judeu é aquele que crê no coração, sabe? Aquele que guarda a lei, que crê em Jesus Cristo de próprio coração. E circuncisão, a que é do coração, no Espírito. Então ele acrescenta mais um detalhe aqui, que quem elabora a circuncisão do homem, gente, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que quebra o coração, que tira a imundícia do coração. A circuncisão espiritual, a circuncisão de Deus, a circuncisão feita no homem nascido de novo. É impossível que essa circuncisão ela seja feita por mãos humanas. Ninguém pode abrir o seu coração, abrir o seu peito, né, tirar o seu coração e tirar a imundícia do seu coração e colocar ele lá dentro de novo, colocar um coração bom. Apesar das pessoas fazerem troca de coração, tirar um coração, colocar no outro coração, a imundícia, o pecado ainda continua no coração, porque ninguém pode abrir o seu coração e tirar a imundícia de dentro do seu coração, porque a imundícia está aí, é só o Espírito Santo que pode tirar ela, no Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então a circuncisão, gente, é no coração. A parte mais importante do cristianismo, o que